Ela trabalha até hoje como cabeleireira, mas também é pastora. A partir desse momento tem um bate-papo com Maria de Lourdes Almeida, mais conhecida como Pastora Lourdinha. Pastor, uma alegria receber no programa Desafios. Igualmente, pastor. A senhora nos inspira, viu? É um prazer ter o senhor como pastor. É privilégio poder caminhar junto com essa Amém. Mãezona. Amém, glória a Deus. Agora, pastora, hoje tenho o privilégio de recebê-la aqui e a gente vai conhecer um pouco melhor a história da Maria de Lourdes Almeida. Porque a senhora tem aí uma história dentro do Espiritismo. Tem. Quantos anos a senhora caminhou com essa linha espírita? Mais ou menos uns 30 anos. E como era a vida da pastora Lourdinha naqueles dias? Olha, eu tinha uma vida atribulada, né? Eu era uma pessoa muito nervosa, brigava à toa. É mesmo? Eu era brigona e não servia o Deus verdadeiro, né? Mas o que o Espiritismo promoveu na vida e na família da pastora Lourdinha? Eu vi que eu tive muitos prejuízos, porque eu tive que quebrar muitas maldições na minha vida, na vida das minhas filhas, né? E na vida de muitas pessoas que eu fiz mal através do Espiritismo. Quando a senhora diz assim, a senhora fez mal, como que a senhora fez essas coisas? Olha, eu desmanchava, as entidades. Desmanchava casamento através de oferendas. Entidades que a senhora está falando são demônios? Demônios, né? Eu me arrependi. Eu costumo dizer, pastor, que quando a gente serve a Deus, a gente ouve a voz de Deus. Mas quando a gente serve a demônios, a gente ouve a voz dele. E a gente segue as diretrizes de alguém, diretrizes, né? E eles falam com você. E aí eu ia para a encruzilhada sozinha, e eu fui no cemitério. E o interessante, pastor, que eu não tinha medo. Eu ia nesses lugares sozinha, entregar as oferendas. Pastor, tem muitas pessoas que estão em casa nos assistindo e às vezes está se identificando. Sim. De alguma forma está envolvida em alguma corrente, alguma linha espiritual aí, e que não é a de Deus. Não é. Qual a orientação da senhora para as pessoas que estão envolvidas nessas linhas do Espiritismo? Fica atento se o que você está servindo é de Deus ou não. E como foi que a pastora Lourdinha encontrou Jesus? Foi justamente num trabalho que eu fiz, e eu fiz um trabalho na encruzilhada, do jeito que o diabo mandou. Coloca o nome dele e vai lá na encruzilhada e entrega para mim. Você sabia que eles aparecem para você? Eles apareciam à noite para mim. Até que um dia, pastor, eu fiquei muito invocada com aqueles demônios. Que eles apareciam assim, como se fosse uma sombra em cima de mim, quando eu estava deitada. E eu fiquei zangada com eles. Aí eu falei assim, olha aqui, capetada. Foi o termo que eu usei numa madrugada, quando eles estavam me perturbando. Vocês saiam daqui, porque eu não vou mais servir vocês. Desses dias em diante, eu não fui mais para centro, não recebi mais demônios, e só que eu comecei a ficar doente. Por fim, o médico disse assim, nós vamos ter que operar a senhora. E comecei a ficar preocupada com essa operação. E aí eu falei com Deus. Acho que pela primeira vez eu falei com Deus. E foi assim, um grito, sabe? Eu gritei mesmo. Eu falei assim, Deus, 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 se tu existe, me tira dessa. Glória a Deus. Eu me emociono, porque parece que aconteceu ontem. Me tira dessa. E falei para Deus, eu não quero operar. E também não quero morrer. Eu comecei a chorar. Chorei, chorei, chorei. E deitei nas almofadas e dormi. Quando foi de manhã, pastor, apareceu duas mulheres na minha porta, a mãe e a filha. A filha falou assim para mim,
a senhora deixaria eu fazer uma oração para você? E eu falei, deixa, sim. Aí ela disse assim, a senhora conhece Jesus? Eu falei, não conheço não. Aí ela disse assim, então eu vou falar 2 versículos para a senhora. Foi os primeiros versículos que eu aprendi na Bíblia, que está lá em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí dali a senhora então entregou a vida para Jesus? Ali eu entreguei a vida para Jesus. Eu tive assim uma experiência na hora que ela estava orando tremenda, porque eu senti como se tivesse uma fogueira. E na medida que ela ia assim orando, parecia que aquela quentura ia subindo, e eu fiquei meio apavorada com aquilo ali. E quando ela terminou de orar, parece que aquela quentura saiu assim pelas células do meu cabelo. E aí ela perguntou, como é que a senhora está? Aí eu balancei a cabeça, que eu sentia muita dor na nuca, os meus dedos inchados, eu olhei assim, eu vi que já estava desinchando as juntas dos pés. Aí eu falei, estou bem. A senhora recebeu uma cura? Recebi uma cura. Quantos anos tem isso? Tem 30 anos, 31 anos. Qual 31. a diferença desse tempo com Cristo para aquele tempo que a senhora vivia lá atrás, pastor, sem Jesus? Foi assim uma maravilha, porque naquele momento que eu aceitei, eu fiquei curada. Então, e nesses 30 anos para cá, o que mudou interiormente na vida da pastora Lourdinha? Olha, pastor, eu deixei de ser ansiosa como eu era, deixei de ser nervosa. Aí é difícil acreditar que a senhora é nervosa, a senhora é muito tranquila. Deixei, Deus de lá para cá tem me dado tranquilidade, né? Tem me dado paz e, assim, tem me ensinado que a gente precisa ser dependente dele. Como que o nosso telespectador ele pode fazer em casa agora para receber esse Jesus que libertou e curou a senhora? Eu insisto, fale para Jesus, né? Pede a Ele para entrar no seu coração, trazer uma mudança de vida, te curar se for preciso, mudar a sua vida pela vida toda. Convidar Ele para entrar no coração, fazer morada, ser o Senhor da sua vida. E o bom é que é simples assim, né? É simples assim. Basta querer. É simples assim. Pastora Lourdinha, eu quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Amém. Compartilhar essa experiência. Amém. Tão singular e que Deus continue usando a senhora para levar essa palavra de cura e de libertação para as pessoas. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém, que Deus te abençoe também. No programa de hoje eu conversei com Maria de Lourdes Almeida, cabeleireira, mais conhecida como pastora Lourdinha. Olha, como ficou claro aqui no nosso bate-papo, nós temos 2 senhores. Ou nós estamos ouvindo um e servindo a ele, ou ouvindo o outro e também sendo usado por ele. A Bíblia diz que só existe um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e através de Jesus Cristo ele passa a ser o Senhor da sua vida. A escolha continua sendo sua e, como a pastora Lourdinha disse, não precisa de uma necessidade. Venha agora, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Desafios, volta já.